Entre minaretes dourados, mercados perfumados e o vai-vem do Bósforo, Istambul guarda um segredo que nem os guias turísticos ousam explicar. Algo nos olhares femininos ali prende a atenção. É um charme silencioso, elegante, que mistura a tradição com uma confiança difícil de descrever. Elas não precisam dizer nada, só caminham e o resto da cidade parece desacelerar. Mas Istambul vai muito além disso. É uma cidade onde o Oriente e o Ocidente dividem a mesma calçada, onde a fumaça do chá se mistura ao cheiro do mar, onde rezas e risadas se encontram na mesma esquina. Mas não se engane, nem tudo aqui é mil maravilhas. A gente também vai falar dos riscos golpes comuns com turistas, como os brasileiros são vistos nas ruas e, claro, aquela pergunta que não quer calar: será que as mulheres turcas realmente se interessam por brasileiros? Esse conteúdo é direto, polêmico e difícil de encontrar por aí. Por isso, deixa o seu like agora e se inscreve no canal. Isso ajuda o vídeo a furar o bloqueio do algoritmo e chegar a quem realmente se interessa por esse tipo de verdade sem filtro. Istambul é aquela cidade onde o contraste não é só geográfico, é humano. De um lado você vê tradições islâmicas bem marcadas, do outro mulheres usando roupas modernas, maquiagem impecável e um andar firme que carrega séculos de cultura e autoestima. Em bairros mais turísticos como Taksim ou Kadıköy, o que não falta são mulheres bem arrumadas caminhando pelas avenidas como se estivessem indo a um desfile mesmo quando estão só indo comprar pão. Existe uma vaidade forte, é comum ver mulheres investindo em estética, salão de beleza, roupas de marca, mas sem exagero. O estilo é mais elegante do que provocante, não é aquele padrão ostentação de outras regiões do mundo, é algo mais sutil, mais estratégico, uma beleza que se impõe pelo cuidado, pela postura e pela forma como elas te olham nos olhos sem baixar a cabeça. E sim, a aparência física costuma impressionar. Muitas têm traços misturados, olhos claros, cabelos escuros, pele oliva, uma mistura rara que lembra o que há de mais marcante no Oriente Médio com o charme europeu. Mas calma, não é por aí que você vai achando que é fácil iniciar conversa. O comportamento é mais fechado. Elas não são do tipo que sorriem para qualquer um na rua. Aliás, é preciso muito mais postura do que papo furado. Se você está acostumado com um jeitinho caloroso brasileiro, vai sentir o contraste logo de cara. Por outro lado, o brasileiro costuma ser bem visto. Muitos turcos e turcas acham o Brasil exótico, curioso. Mas entre achar curioso e querer um relacionamento, existe uma distância. O brasileiro que chama a atenção por aqui é aquele que chega com educação, segurança e respeito pelas tradições locais. Mas não se iluda, mesmo com toda essa beleza nas ruas, a abordagem errada pode fechar portas. O segredo está em observar, escutar, entender o ambiente e aí sim, talvez, tentar um contato. Mas espera, porque o que vem agora é ainda mais importante: os golpes que brasileiros e turistas em geral precisam evitar ao visitar Istambul. Istambul pode ser encantadora, mas como toda grande metrópole com turismo intenso, também esconde armadilhas e algumas delas são bem específicas para quem chega desavisado. O golpe mais clássico envolve bares e casas de chá. Você está andando tranquilamente e alguém, geralmente uma moça simpática ou um amigo local, te convida para tomar algo. O lugar parece normal, mas quando chega a conta, ela vira uma surpresa amarga. Já houve relatos de brasileiros pagando mais de R$ 1.000 por 2 cervejas e uma porção de frutas secas. Outro esquema bem comum envolve os táxis. Embora existam motoristas honestos, há os que desligam o taxímetro ou fazem rotas muito mais longas para inflar o valor da corrida. O ideal é sempre usar apps de transporte como ByTaxi ou Uber, ou pegar táxis em pontos oficiais. Nunca entre num carro parado na rua sem identificação clara. Tem também os guias espontâneos, né? Homens bem vestidos se aproximam com simpatia e começam a te mostrar a cidade, dizendo que são apenas amigos querendo ajudar. No fim, cobram caro por um passeio gratuito. Sempre pergunte o valor antes de aceitar qualquer serviço, por mais informal que pareça. E atenção ao câmbio. Evite trocar dinheiro com pessoas na rua ou em locais muito turísticos.
Procure casas de câmbio confiáveis, de preferência fora do circuito óbvio dos turistas. Esses golpes não são exclusivos da Turquia, claro, mas aqui, por conta da hospitalidade natural do povo turco, fica mais difícil diferenciar quem quer ajudar de quem quer te tirar dinheiro. É aí que muitos se enganam, por isso tenha atenção redobrada, observe o ambiente e lembre-se, se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Mas afinal, por que tantos estrangeiros ainda se arriscam aqui? E qual é o custo real de vida? É isso que vamos entender agora. Istambul pode até parecer uma metrópole acessível à primeira vista, mas não se engane. Viver aqui exige planejamento. A cidade mistura o charme histórico do Oriente com a pressa e os preços de uma capital moderna. E, nos últimos anos, a inflação bateu forte. Para você ter uma ideia, o salário mínimo na Turquia gira em torno de 17 mil liras turcas, algo perto de 3 mil reais. Parece aceitável? Nem tanto. Isso porque em bairros considerados de classe média, o aluguel de um apartamento simples já passa fácil dos 4 mil reais por mês. E se for uma região mais valorizada, como Nişantaşı ou Beşiktaş, os preços dobram. Agora, um detalhe importante: estrangeiros muitas vezes pagam mais, especialmente se não conhecem bem o idioma ou não têm contatos locais. Golpes com contratos de aluguel e cobranças superfaturadas são comuns, principalmente entre quem chega desavisado. Por outro lado, Istambul ainda atrai muitos nômades digitais e aposentados estrangeiros justamente porque, com renda em dólar ou euro, a cidade se torna muito mais acessível. Um brasileiro que recebe em real, por exemplo, precisa ter uma renda de pelo menos 7 a 10 mil reais por mês para manter uma vida minimamente confortável por aqui, sem luxos exagerados. Restaurantes populares, transporte público e até alimentação básica são mais baratos que em grandes cidades do Brasil. Mas tudo depende do seu padrão de vida e da região onde escolhe morar. E não pense que emprego é fácil por aqui. O mercado formal é competitivo e a preferência é sempre por cidadãos turcos. A menos que você tenha um visto especial ou trabalhe remotamente, depender da economia local pode ser um erro. Viver em Istambul é mergulhar num cotidiano de contrastes. É sair de casa e passar por uma mesquita centenária, ouvir o chamado para a oração ecoando entre os prédios e 5 minutos depois estar tomando um café turco num ambiente moderno, com jovens conectados ao Wi-Fi, discutindo startups e moda europeia. Aqui, o antigo e o novo convivem lado a lado, quase como se fizessem parte de um mesmo ciclo. Os turcos valorizam muito a tradição, principalmente no que envolve família, religião e respeito à história do país. Você verá estátuas de Atatürk em quase todas as praças e elas não estão ali por acaso. Ele é visto como o pai da pátria moderna e qualquer falta de respeito à sua imagem pode até levar a problemas legais. Mas isso não significa que Istambul seja uma cidade fechada. Pelo contrário, nos bairros mais jovens e cosmopolitas como Kadıköy ou Karaköy, há uma liberdade visual e comportamental que surpreende. Tatuagens, roupas ousadas, cabelos coloridos e música alternativa fazem parte do cenário urbano, especialmente entre a juventude. O povo turco, no geral, é acolhedor, gosta de conversar, de saber de onde você vem, de oferecer um chá e trocar histórias, mas também é um povo que valoriza hierarquia, honra e postura. A linguagem corporal, o tom de voz e até a maneira como você cruza as pernas em uma mesa pode ser interpretada como falta de respeito, dependendo do contexto. E um detalhe curioso: a hospitalidade aqui não é forçada. Se um turco te convida para tomar um chá ou almoçar em casa, é porque ele realmente quer te receber bem. É um traço cultural forte que atravessa gerações. Só que, como em qualquer grande cidade, também existe tensão. A questão dos refugiados, a crise econômica e o aumento do custo de vida criaram um clima de frustração em alguns bairros, principalmente entre os mais pobres. Você sente isso nos olhares, nas conversas discretas nos cafés, nos protestos silenciosos. Agora você entende por que tantos estrangeiros se apaixonam por esse lugar, mesmo com a inflação nas alturas, a tensão política ou o trânsito que desafia a lógica.
porque no fim das contas Istambul oferece algo que falta em muitos lugares por aí: intensidade. Ela faz você se sentir vivo, seja pelas paisagens que parecem pintura, pelos sabores que grudam na memória ou pelos olhares que cruzam com os seus na rua. Istambul te provoca, te testa e, se você se permitir, te conquista. Por isso, se esse vídeo te ajudou a conhecer um pouco mais dessa cidade fascinante ou te deu aquela vontade de ir mais longe, de sair da zona de conforto, então faz o seguinte: deixa o seu like, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal. Esse tipo de conteúdo não é patrocinado e depende do seu apoio para continuar chegando em quem valoriza curiosidade, liberdade e conhecimento. Nos vemos no próximo destino.